Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que temos de poder ouvir e compartilhar a tua palavra hoje. Sabemos que a tua palavra é poderosa para alimentar o nosso espírito, para nos tornar pessoas fortes espiritualmente. Pai, eu te agradeço pela presença do Espírito Santo aqui nessa manhã, para nos fazer conhecer a tua palavra, para despertar dentro de nós o que nós precisamos mudar e para onde nós precisamos avançar no teu entendimento, meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, e nós desejamos viver a tua vontade hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade para falar a cada coração aqui, inclusive ao meu. Eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor possa me usar como um instrumento da tua vontade para fazer só aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Fala com alguém perto de você, diga: se prepare para crescimento, meu irmão. Aleluia. Você está desejando crescimento? Você sabia que o crescimento, ele precisa ser desejado? Você não vai crescer em áreas que você não está desejando. Principalmente quando é algo bom, né? A coisa ruim cresce sem a gente precisar cultivar. Você percebe que está chovendo na cidade, né? E tem alguém aqui que na sua casa tem uma terra ainda que não foi calçada, que pode crescer mato lá no quintal? Aqui chama muro, né? Nasceu um pé de maçã? Não. Um pé de tomate nasceu lá? Mato, nasceu? Espinheiro. Ou seja, queridos, para nascer maçã a gente precisa plantar maçã. Quando a chuva vem, vai nascer aquilo que foi semeado, ok? E a semente ruim, ninguém precisa plantar, né? Porque parece que ela já vem pelos pássaros, não é verdade? É raramente uma semente boa, mas da mesma forma que na nossa casa, no terreno, lá você precisa limpar, cultivar e intencionalmente plantar sementes boas. Você, na sua vida pessoal, também tem que agir da mesma forma. Aqui mesmo no estacionamento a gente fez uma limpeza mês passado, agora já está precisando fazer outra limpeza para que as coisas fiquem organizadas. Eu gostaria que você abrisse comigo um texto da palavra que está lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Esse texto, desde a minha adolescência, ele tem estado no meu coração. E aqui fala: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Observa: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele, diga, é por ele, diga, pelo leite espiritual que é dado crescimento. Então, o crescimento é um resultado de um alimento, queridos. O que você tem alimentado na sua vida é o que vai crescer. Não esqueça isso. Se você puder pegar essa frase hoje pela manhã e anotar e colocar dentro de você e colocar nos processos da sua vida, você vai perceber. O crescimento é resultado de alimento. O que você tem alimentado é o que vai crescer na sua vida. E o alimento ou o alimentar é resultado de desejo. Você só alimenta aquilo que você está desejando. Se você não deseja, você não alimenta. Agora você pode desejar o alimento ou você pode desejar o resultado do alimento para você alimentar. Ok? Tipo, quem aqui desejaria ou está desejando hoje no almoço comer uma picanha assada, bem naquele jeito, naquele ponto que você gosta? Se fosse servido para você, o desejo já está aí, ok? Então, se chegasse na sua frente, você já iria comer facilmente, porque já há um desejo no seu coração. Para alguns é doce, né? Gosta de comer aquela torta, aquele pudim, aquele mousse. Se aparecer na sua frente, você já vai lá e pega, você já se alimenta. Depois que você se alimenta, o resultado, ele já virá. Ok? Você não precisa se preocupar muito com o resultado, desde que você tenha se
alimentado. Eu já dei aqui o testemunho várias vezes que eu gostava, ainda gosto muito de doce, doce de leite, tudo que é doce, refrigerantes. Eu comprava fardos de refrigerantes quando eu casei. Antes de casar mesmo, né, quando eu fui morar só, eu comprava fardos de refrigerante. Era um carrinho para a feira e outro carrinho só para os fardos de refrigerante. Todos os dias, antes de trabalhar, na verdade, indo no caminho, eu já levava uma latinha de Coca-Cola e ia tomando de manhã. Se eu continuasse me alimentando, qual seria o resultado? Dessa forma. Talvez não estivesse mais nem aqui, entre nós. Ou desenvolvesse algumas doenças que Deus não preparou, mas eu estaria colocando um alimento que o resultado é esse tipo de doença, ok? Só que eu estava desejando o alimento e não o resultado. Mas se você alimentar, virá o resultado, ok? Eu tive que fazer uma mudança e parar de comprar. Então, como eu não comprei, não estava em casa, eu não levava. Eu acho que passei 2 anos sem comprar lá para casa um doce de leite. Nos últimos 2 anos. Mas eu deixei meu carro na oficina essa semana e tinha um senhor lá vendendo aqueles doces. E eu comprei para ajudar. Eu cheguei em casa com uma lata de doce de leite e disse, olha que eu comprei para ajudar o rapaz. É fácil você comprar para ajudar aquilo que você deseja, né, queridos? Mas eu não sei se tivesse alguém vendendo uma carroça de alface, eu teria comprado para ajudar, né? Possivelmente sim, mas não sei se eu teria levado para casa, ou eu talvez até tivesse comprado para ajudar, mas eu não teria comido a metade daquele alface de ontem para hoje. Você entendeu, queridos? Às vezes você compra um livro para ajudar alguém. Tem um ministro passando aqui vendendo um livro, você compra o livro para ajudar. Leva para a sua casa, esse livro nunca é aberto. Às vezes ele fica emplastificado até a volta de Jesus. Mas se for uma lata de doce, quando chegar em casa você vai abrir antes de terminar a semana. Você está entendendo? Porque há um desejo no seu coração por aquilo. O resultado virá. Então tem coisas que já está aí o desejo. E alguns deles você vai precisar matar esse desejo, mortificar. Porque você não quer o resultado desse desejo. Você não quer que cresça isso na sua vida, ok? Nós estamos aqui em uma escola de crescimento. Então nós estamos aprendendo sobre crescimento de um modo geral. E nós precisamos alimentar aquilo que nós queremos que cresça na nossa vida. E nós precisamos deixar de alimentar aquilo que nós não queremos que cresça. Aleluia! Tem coisa que você não quer que cresça? Por exemplo, alguém quer que as dívidas cresçam? Não. Então você tem que cortar aquilo que alimenta as suas dívidas. Eu estava conversando com um pastor auxiliar essa semana, e falando sobre cartão de crédito, algumas coisas desse tipo, e ele... Bem, eu conversei com ele, eu disse para ele, rapaz, quando eu olho para cartão de crédito, eu lembro daquele texto que Jesus disse, se o teu braço direito te faz pecar, arranca-o de ti. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o de ti. Porque é melhor você ir para o céu sem um braço direito ou sem um olho, do que você ir para o inferno com um braço direito, com um olho, com tudo. Você está comigo? Aí eu disse para ele, se o teu cartão de crédito te faz pecar, arranca-o de ti. Está comigo, queridos? Se nem todo mundo tem problema com cartão de crédito, nem todo mundo tem problema em passar na frente de uma loja que tem uma grande placa chamativa chamada promoção. Mas tem gente que se vê o nome promoção já vai dar aí, compra. Eu tenho um chefe, tive um chefe, na verdade era um diretor na UFESA, e ele uma vez conversando comigo, ele disse que estava no supermercado, e de repente apareceu aquela voz, as gelatinas estão todas em promoção. E ele estava exatamente nos corredores da gelatina em frente. E quando ele ouviu aquela voz, todas as gelatinas estão em promoção, ele já foi lá e pegou. E de repente ele já estava indo para o caixa cheio de gelatina. E ele olhou e disse, rapaz, eu nem como gelatina. Porque ele era viciado não na gelatina, e sim na promoção.
Se aparecesse uma promoção, ele já iria lá, despertava um gatilho dentro dele para comprar, mesmo sem ele precisar, mesmo sem ser algo que ele iria consumir. Eu te pergunto, quais são os gatilhos que estão dentro de você? Que quando aparece a voz, rapidamente você já dá uma resposta imediata, mesmo sem pensar. Existem gatilhos em você. Que gatilhos estão armados dentro de você? Então isso é muito importante. Quando Deus fala, você pega rápido? Aleluia. Então é necessário você desarmar alguns gatilhos. Isso tem a ver com aquilo que você tem desejado e nutrido e semeado na sua vida. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. O crescimento é um resultado do alimento. Repita comigo, digo, o crescimento é um resultado do alimento. Aleluia. Então o alimento juntamente com, é a nutrição juntamente com o exercício, o cuidado. Ok? Vamos continuar aqui. Eu quero ler com vocês o texto áureo da nossa escola. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diga, crescimento é intencional. Crescimento é resultado de alimento. Alimento é resultado de desejo. Ok? Você precisa desejar algo para você alimentar. Agora, esse algo tanto pode ser o que você quer se alimentar, como o resultado da alimentação. Por exemplo, quando uma pessoa quer perder peso, ela começa a fazer uma dieta, uma nutrição, diet ali, não é? Uma nutrição compatível com o desejo de perder peso. Ela não quer aquele alimento. Ela não quer comer aquela verdura. Grão de bico, lentilha. Não é o que você deseja, mas você deseja o resultado dessa alimentação. E porque você deseja aquele resultado, você agora se alimenta dessa forma, ok? Algumas pessoas chegaram para mim, meu sobrinho chegou para mim esses dias, acho que foi mês passado, em março, eu estava no aniversário do meu pai, e eu tenho um sobrinho lá, e ele perguntou, tio Jackson, o senhor gosta muito de estudar? Aí eu disse, não, nunca gostei de estudar. Aí ele tomou um susto e disse, eu vou falar para meu pai, porque ele vive mandando eu estudar, dizendo, veja seu tio, ele gosta de estudar. Atrapalhei aí a metodologia do meu irmão. Disse, eu já vou falar para meu pai. Eu disse, calma, rapaz. Eu não gosto de estudar, não. Eu gostava de jogar bola, eu gostava de jogar videogame. Nunca tive um videogame, mas eu gostava dessas coisas, né? E como é que o senhor estudava tanto? Não, porque eu queria o resultado do estudo. Estudar eu nunca gostei. Mas eu gosto do resultado do estudo. Por exemplo, ele perguntava, o senhor gostava de ir para a escola? Eu disse, não, eu nunca gostei de ir para a escola. Eu gostava de ficar em casa. Então, como eu sabia que se eu não estudasse, eu iria precisar ir para a escola um ano a mais, ia repetir o ano, então eu estudava para não ter que repetir o ano. Eu estudava para não ter que ir para a recuperação, porque se eu fosse para a recuperação, eu teria que ir um dia a mais para a escola. Então eu estudava para passar por média no terceiro semestre. Terceiro semestre eu já estava passado por média em praticamente todas as matérias. Porque eu não queria nem ir o quarto semestre. Você está comigo, queridos? Então, as pessoas olham, pastor, eu gosto muito de estudar. Não, eu sou a pessoa talvez aqui que menos gosta de estudar. Que menos gosta de ler. Uma coisa que eu gosto é de pensar. Isso eu gosto. Pensar eu gosto. Mas estudar não é a minha praia de interesse, de desejo. Quando eu vejo um livro, eu não desejo ler o livro. Por que eu leio? Porque eu quero o resultado de quem lê aquele livro. Ok, queridos? Aleluia. Isso é muito importante para desmistificar algumas coisas. Porque tem gente que diz, não, eu não vou estudar não, porque eu não nasci para estudar. Não, eu não gosto. Eu não trabalho porque eu não gosto de trabalhar.
Quem gosta de trabalhar aqui, queridos? A maioria, alguns gostam, né? Mas a maioria não gosta de trabalhar. Mas você gosta do resultado do trabalho. Ok? A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não coma. O resultado de quem não trabalha é não ter o que comer. Quem quer não ter o que comer? Ninguém. Então você trabalha porque você não quer esse resultado na sua vida. Ok? Vocês estão pegando o que a gente está falando aqui, queridos? Amém. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Então, crescimento é um resultado e é Deus quem libera o crescimento. O crescimento ele não vem de nós, ele vem de Deus como um resultado daquilo que nós estamos fazendo, plantando, regando, alimentando, nutrindo, ok? Paulo está falando aqui sobre um crescimento fora dele. Plantar a semente e regar a semente. O regar é nutrir aquela semente. É alimentar a semente. Está comigo, queridos? Aleluia. Então, isso é muito importante. Agora, como é que a gente planta? Como é que a gente rega? Como é que a gente deve alimentar? Eu gostaria que você fosse comigo para um texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, no capítulo 12, desculpe, versículo 27. Provérbios, capítulo 12, versículo 27. Se você está aprendendo algo nessa manhã, diga glória a Deus. Sabe, amados, aqui nessa manhã não são apenas instruções, mas existe uma unção aqui, nesse lugar. Fica conectado com essa via espiritual. Existe uma unção para liberar coisas, para que você possa receber de Deus. A unção, ela faz aquilo que o conhecimento só, isolado, não consegue fazer. A unção destrava coisas, a unção vai em lugares, a unção ela abre portas. A unção ela despedaça o jugo. A unção ela remove os fardos. Isso em todas as áreas da sua vida. Existe uma unção para o crescimento. E essa unção ela vai lá quebrando o jugo da miséria. Quebrando o jugo, aquilo que mantém você infértil, o jugo da infertilidade, ela é quebrada pela unção. A unção de crescimento, ela tem um potencial de fazer as coisas começarem a crescer mais rápido na sua vida. Ela é como um fertilizante para o crescimento. Ela acelera os processos. Isso é muito importante, queridos. É muito importante. Quando as pessoas descobrirem isso que eu estou falando para vocês, não vai ter espaço nesse lugar aqui. Não vai ter espaço. As pessoas descobriram a unção que estava operando na vida de Jesus para a cura. Eu estava compartilhando com a Aurélia ontem, estava compartilhando ontem pela manhã também. Às 11 horas nós fizemos um devocional de cura que estamos fazendo pela internet aos sábados pela manhã. E eu compartilhei um texto onde Jesus ele estava pregando, ensinando e curando. Na verdade, a ordem era ensinando, pregando e curando. Isso era o ministério de Jesus. E as pessoas começaram a ouvir a fama de Jesus e, de repente, ele chega na Síria. E quando ele chega na Síria, a palavra fala que trouxeram todos os enfermos da Síria. Já pensou o que é, queridos? Trazerem todos os enfermos, todos os doentes de uma cidade, na verdade de uma região. E diz que Jesus os curou. Aleluia! Ou seja, Jesus não curou alguns, Jesus os curou. Jesus curou todos os enfermos da Síria, queridos. Aleluia! Agora, como foi que Jesus curou os enfermos da Síria? Com que poder ele curou os enfermos da Síria? Você pode dizer, não, porque ele era Jesus. Não, não era porque ele era Jesus. Porque
Ele deixou a glória do unigênito do Pai e se fez homem. Você não vê nenhum sinal de milagres feitos por Cristo até que ele foi batizado por João e saiu e o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo, queridos, é a unção vindo sobre você. É Deus vindo sobre você. O Espírito Santo, ele carrega a unção de Deus. Aleluia. João, ele teve revelação disso. Em João 2,20 diz: vós possuís a unção que vem do Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com quê? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos. Aleluia! A unção estava sobre ele para fazer o bem e curar a todos. Aí você pode me perguntar, mas pastor Jackson, estamos aqui nessa manhã, escola de crescimento, por que o senhor está falando de unção e por que o senhor está falando de cura? Porque a mesma unção que cura é a mesma unção que prospera você. Aleluia. Aleluia. Digo, o Espírito Santo carrega a unção e o poder de Deus. Coloca por gentileza aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei. Cristo nos resgatou ou ele vai resgatar? Diga, eu sou resgatado. Diga, eu fui resgatado da maldição da lei. O que é que a maldição da lei fazia com o homem? Trazia o quê? Morte, pobreza e doença. Era miséria, doença e morte. Isso eram os efeitos da maldição. Miséria, enfermidade e morte. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da miséria, da enfermidade e da morte. Pastor, mas a gente vai morrer fisicamente? Fisicamente, mas espiritualmente nunca mais. E essa morte física é só por um pequeno espaço de tempo, porque você vai ressuscitar também num corpo incorruptível, igual o corpo de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Assim como Cristo morreu fisicamente e ele ressuscitou num corpo incorruptível e ele está no mesmo corpo até hoje, glorificado, nós vamos receber um corpo como o dele. Aleluia. Continuando, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo seguinte. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Diga, quem não tinha aliança. Gentio era quem não tinha aliança. Para que a bênção de Abraão, a bênção de Abraão, a bênção de Abraão, aleluia, chegasse aos sem alianças. Por Jesus Cristo. E para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição no nosso lugar, para que a promessa do Espírito Santo viesse sobre a sua vida, sobre a minha vida. O Espírito Santo já veio sobre nós, o Espírito Santo já habita dentro de nós. O Espírito Santo carrega toda a unção, o poder, a glória, a sabedoria de Deus. O Espírito Santo na sua vida é poderoso para resgatar, na verdade ele já resgatou, mas para manifestar os efeitos do resgate da maldição. A maldição manifestava enfermidade, miséria e morte. A bênção vai manifestar exatamente o contrário. O contrário de enfermidade. Cura, saúde. O contrário de miséria, prosperidade.
E o contrário de morte, vida. Aleluia. Agora, alguns cristãos pensam que a presença do Espírito Santo em você é apenas para que você possa ter um relacionamento com Deus. Isso é a coisa mais importante. Mas não é só nisso. O Espírito de Deus, ele também tem o poder em você e um interesse de te prosperar em todas as áreas. Você lembra por que Daniel, ele prosperou? Daniel, ele estava lá na Babilônia, e na Babilônia, o rei dividiu a Babilônia em três. Eram 120 províncias, ou satrápias, como alguém pode chamar. E ele dividiu em 3, colocando 40 para cada administrador. Dentre os quais, um deles era Daniel. E a palavra fala que Daniel se distinguiu dentre os 3, ao ponto do rei querer colocar as 120 para Daniel administrar. E está escrito que isso aconteceu porque o rei viu que nele havia um espírito excelente. Aleluia. Quando José estava lá no Egito e ele deu o conselho a Faraó, Faraó olhou para ele e disse: onde encontraríamos um homem ajuizado e sábio como você para administrar todo o Egito? Onde encontraríamos um homem ajuizado e sábio como você, em quem há o Espírito de Deus? Aleluia! Onde encontraremos homens ajuizados e sábios sobre a terra, em quem há o Espírito de Deus? Aleluia! Onde podemos encontrar pessoas em quem há o Espírito de Deus? Onde está o Espírito de Deus? Quem tem o Espírito Santo dentro de você? Quem tem o Espírito Santo no seu coração? Quem tem convicção que o Espírito Santo está no seu coração? Aleluia! O Espírito Santo está no seu coração. A unção de Deus, vós possuís a unção do Santo. 1 João 2,20. Queridos, nós precisamos desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas e da presença do Espírito Santo para manifestar tudo aquilo que ela pode manifestar. Tem filhos de homens extremamente ricos que não sabem administrar nada. O filho não aprende a administrar nada, mesmo tendo um pai, um administrador de muita excelência. Quem já viu aqui, existem índices que dizem que a maior parte dos herdeiros de milionários, depois de alguns anos, ficam pobres. Porque mesmo convivendo com um pai rico que administra tudo, ele não desenvolveu a mentalidade dele por meio da associação com o pai para ser sábio também para administrar. E ele perde tudo o que é colocado na mão. Porque ele quer sempre receber do Pai. Mas a sua associação com o Espírito Santo, na sua associação com o Espírito Santo, não deve ser uma associação só de um filho que recebe tudo. Mas também de um filho que compartilha o serviço, de um filho que juntamente com o Espírito Santo, ele vai te ensinar a como administrar a sua vida e a como prosperar em cada área aqui na terra. Deixa eu melhorar isso, queridos. Eu acho que algumas pessoas não estão conseguindo nem pegar tudo. Mas um pai rico, ele pode ensinar o seu filho a administrar, mas o filho tem que estar perto. O filho tem que se interessar. O filho tem que colocar a mão na massa também. O filho tem que perguntar: pai, como é que a gente faz isso? Aleluia! Você está disposto a perguntar ao Espírito Santo? Você está disposto a conversar com Ele, a aprender com Ele? Você tem muito mais do que um pai rico. Você tem Deus habitando dentro de você. Aleluia. Quanto mais relacionamento com Deus, quanto mais diligência, mais você vai alimentar as coisas certas, mais você vai saber conversar, mais você vai saber ter percepções de onde agir, de como não agir, o que fazer e como não fazer. E isso vai trazer crescimento para a sua vida. Eu pedi para vocês abrirem Provérbios 12, não foi? No versículo 27, uma forma de como nós devemos alimentar é através de diligência, de empenho.
Você não pode ser negligente com o seu crescimento, com o seu plantio, com o seu regar, com o seu cultivo. E Provérbios 12, 27 diz: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Aleluia. Digo, o bem precioso do homem é ser diligente. Aleluia. O preguiçoso não assará a sua caça. Ele já tem a provisão, mas ele não tem a coragem de preparar a comida. Você sabia que você já tem a provisão de Deus? Em Efésios capítulo 1, versículo 2, diz que nós estamos sendo abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus, ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1, 3, né? Você tem sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga, eu já tenho todas as bênçãos, mas eu preciso trabalhar com a bênção. Aleluia. Você já tem a bênção, mas você precisa trabalhar com a bênção. O crescimento não é algo restrito às pessoas mais inteligentes. Você sabia disso? Você sabia que para você ter crescimento, você não precisa ser muito inteligente? Aleluia. Você só precisa do final dessa palavra. Inteligentes não é dos inteligentes, é dos diligentes. O crescimento não é dos inteligentes, o crescimento é dos diligentes. Aleluia. Aqui nesse mesmo capítulo 12, no versículo 24, diz que a mão diligente dominará, mas a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados. Então o crescimento não é para inteligente, o crescimento é para quem é diligente, para aquele que é rápido, que é sábio. A inteligência é diferente da sabedoria, ok? A sabedoria, ela é mais importante do que a inteligência. Um homem sábio, queridos, ele está com os olhos no Senhor. O homem sábio, ele vê as oportunidades. O homem que não é sábio, ele só vê aquilo que está perto. Esquecido do que Deus tem para fazer na vida dele ou do que Deus ainda quer fazer na vida dele. O homem que não é sábio, ele vê uma garrafa de água como essa, ele está com muita sede, e ele sabe que tem veneno. Não, nessa não, né? Espero que não. Ele sabe que não tem veneno, que tem veneno, mas ele está com tanta sede que ele vai lá e diz: não, eu não posso esperar por outro, eu vou tomar. Vai matar a sede dele por um pouco de tempo, ele sabe que vai morrer, mas ele toma. Isso não é estupidez? É ou não é? Mas a falta de sabedoria faz isso. Você só vê a necessidade de agora. E aí você consome, mesmo sabendo que isso vai te matar. Quantas pessoas, queridos, por causa de uma necessidade, ela compromete o seu futuro? É melhor você passar um pouquinho de sede, sabendo que você vai ter o seu futuro garantido, do que suprir a sua necessidade com algo que vai te matar. Isso é em todas as áreas. É na área espiritual, é na área financeira. Muitas pessoas, eles matam seus empreendimentos porque ele tem uma necessidade e aí ele pega todo o fluxo de caixa da empresa e ele consome quando ele deveria esperar e investir para que crescesse. Não, mas eu preciso disso agora. E vai lá e ele consome. E quando ele vai precisar daquele investimento, ele não investiu. E aí não vai ter o crescimento. O crescimento, ele depende de nutrição. O que é que nutre o seu negócio? Você já parou para pensar sobre isso? O que é que nutre o seu negócio?
Você precisa investir com sabedoria. Aleluia. Mas se você não investe, se tudo que chega você consome, e aí, o que é que vai acontecer? Não vai ter crescimento. Você não semeia. Você come todas as sementes, você não semeia. Então, se você não planta a semente, ela não vai poder produzir para você o crescimento que ela pode produzir. Toda semente tem um potencial de crescimento. Aleluia. Se você usar o seu tempo, todo o seu tempo, em coisas que não produzem crescimento, às vezes só manutenção, você acha que vai crescer? Por exemplo, o que é que produz crescimento espiritual? Leitura da palavra, oração, comunhão com Deus, prática da palavra. Isso vai produzir crescimento espiritual. Mas você diz, não, eu já conheço a palavra, não preciso ler mais. Você está negligenciando um princípio. Ah, eu já sei o que fazer, eu não vou perguntar mais a Deus. Eu não vou orar. Está negligenciando outro princípio. Quando tem a oportunidade de praticar a palavra, no lugar de você praticar, liberar perdão, pedir perdão, agir de forma correta, você não age. Você está quebrando outro princípio. E aí, quando você tiver a necessidade de estar maior, você não vai estar. Você sabia que na vida você sempre vai enfrentar pressões maiores? Eu vou te dizer uma coisa, você pode recusar-se crescer, mas os problemas não se recusam a crescer. As dificuldades, elas não se recusam a crescer. Se você crescer, você pode crescer mais rápido do que os problemas. A unção, ela pode fazer você crescer mais rápido do que os problemas e que as dificuldades. Ok? Por exemplo, eu não vou trabalhar para minhas finanças crescerem, não. Vou manter a mesma coisa que eu recebo hoje até Jesus voltar. Posso fazer isso? Posso. Mas eu te pergunto, os preços vão obedecer esse seu pensamento no supermercado? A inflação vai obedecer. Já que você não quer mais trabalhar, já que você não quer ter mais crescimento financeiro, então vamos congelar todos os preços aqui para se manter dentro do salário dele. E aí, acontece isso na sua vida? O que é que acontece com os preços? Aumenta. O supermercado, você chegava 10 anos atrás com R$1.000 para fazer a feira do mês, você era muito rico. Eu me lembro do tempo onde se você chegasse com R$250 para fazer a feira, você enchia 2 carrinhos por cima, no melhor supermercado da cidade. Faz muito tempo, né, queridos? Você está pensando, quando foi isso, meu Deus? Acho que lá para 94. Daqui uns dias, se você chegar com R$250, você não comprou mais nem as sacolas de levar comida. Hoje até as sacolas a gente compra. Você está entendendo, queridos? Por quê? Porque os problemas, eles sempre vão aumentar de tamanho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A sabedoria de Deus, ela é ilimitada. A bênção de Deus, a palavra fala que a bênção de Deus enriquece. Aleluia! A bênção de Deus enriquece. Antes eu fazia uma oração, era uma oração que soava como fé. Porque a oração já soa como fé, né, queridos? Só em orar não já parece que é fé? Eu fazia uma oração, eu orei bastante. Mas era uma oração muito estúpida da minha parte. Ok? Estou falando da minha parte. Eu orava para que o preço da gasolina baixasse. Senhor, faz com que o preço da gasolina baixe. E não baixava não, queridos. Aumentava. Só aumentava. Até que um dia, orando, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, por que você está orando para o preço da gasolina baixar? Eu disse, não, porque se baixar eu vou poder pagar. Aí ele falou, não é mais fácil você orar para chegar o dinheiro? Porque para baixar o preço da gasolina, vai baixar para o Brasil todinho. Você está tendo uma fé para o Brasil todinho.
Você está nesse nível de fé, de exercer fé para uma nação inteira. Ah, Senhor, eu quero orar para que o preço da carne baixe, para que o preço do feijão baixe. Tudo bem, mas você está num nível de fé para crer para a nação inteira. E aí? Não é mais fácil você orar para o seu salário multiplicar? Você orar para as suas finanças multiplicarem? Porque pelo menos você está crendo para a sua vida. E para alguém que você vai poder ajudar. Mas não é para a nação toda de uma vez. Isso não é uma oração egoísta, queridos. Isso é apenas uma oração sábia. E não vai depender de muita gente. Quando a sua oração depende de muita gente, é mais complicado. Porque Deus, Ele não impõe a vontade dEle sobre a vontade das outras pessoas. Isso é certo, queridos. Porque se Deus impusesse a vontade dEle sobre a vontade humana, todos os homens seriam salvos. Em 1 Timóteo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus deseja, 2 desejos de Deus, que todo homem seja salvo. E que chegue ao pleno conhecimento da sua palavra. Mas eu te pergunto, todos os homens serão salvos? Mas Deus não deseja? Todos os homens chegarão ao pleno conhecimento da palavra de Deus? Sim ou não? Não. Mas Deus deseja. Mas por que não? Porque Deus estabeleceu que Ele não vai ultrapassar a vontade humana. Naquilo que diz respeito ao homem. Deus deseja que você prospere. Deus deseja que sua conta bancária esteja cheia. Aleluia. Deus deseja que você nunca tivesse falta na vida. Mas alguém aqui já teve falta? Eu já tive muito. Mas era a vontade de Deus? Não. Eu tinha que pegar o princípio do Senhor, colocar na minha vida para que houvesse crescimento. Ok, queridos? Então isso é muito importante, você pegar, queridos, para você ser sábio. Ah, pai, eu vou orar para que os impostos do Brasil baixem. Não ore por isso, queridos. Ore para que você possa pagar todos esses impostos e ainda tenha crescimento. Eu vou até retirar minhas palavras e dizer que não ore por isso. Só verifique se você tem fé para isso. Você pode orar por qualquer coisa, desde que você tenha fé para aquilo. Ok? Sua fé cresceu até esse nível? Ore. Mas se a sua fé não cresceu até esse nível, e você está orando por algo que a sua fé ainda não chegou lá, aí você vai machucar a sua fé. É alguém querendo pegar um peso muito grande, mas ele não tem estrutura suficiente. O que é que vai acontecer com a musculatura dele? Vai desenvolver ou vai machucar? Vai lesionar. Tem gente lesionando na sua fé. Porque está querendo colocar um peso muito grande para a sua fé. Que você ainda não desenvolveu. Não é que ela nunca vai poder chegar lá. É porque existem etapas no crescimento. Então, promova o crescimento da sua fé de acordo com o nível que ela está. Você vai botando um pouquinho a mais, mas não para tudo de uma vez. Ok? Do mesmo jeito para a sua vida financeira. Ah, não, eu vou crer hoje para ter uma casa na praia, a melhor casa da cidade, uma casa em Dubai, uma casa em tudo que é lugar. Mas você está com essa fé toda? Não, talvez a sua fé hoje está para comprar a sua casa própria. E aí você vai crer para comprar a sua casa própria. E você vai pagar as coisas, vai sempre esticando a sua fé até o ponto que ela não vai romper. Mas ela ainda aguenta. Agora, quanto mais você vai esticando e sendo diligente, alimentando com a palavra, sendo diligente no seu trabalho, tendo comunhão com o Espírito Santo, mais você vai alargando os seus caminhos. Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós iniciamos a igreja aqui em Mossoró, nós não tínhamos fé suficiente, até achávamos que tínhamos, para, por exemplo, administrar uma estrutura do tamanho que a gente administra hoje aqui. Só de área coberta aqui tem mais de 1.200 metros quadrados. Então, o que foi que nós fizemos? Nós alugamos uma estrutura menor, mas já era maior do que o estágio que a gente estava naquele momento. Ou seja, já estava trabalhando a nossa fé. Ok? E nós chegamos a essa estrutura
E nós não vamos ficar nessa estrutura até Jesus voltar. Nós vamos fazer crescer. Talvez daqui para uma igreja, talvez a próxima seja para 2.000 membros. Ok? Mas eu creio que a gente pode chegar a 10.000, a 20.000, a 50.000. Mas a próxima provavelmente não vai ser para 10.000. São etapas, degraus. Ok, queridos? Isso é muito importante. Observe isso na sua vida em cada área. Na sua vida espiritual, na sua vida financeira e nos seus relacionamentos. Tem gente que faz aquela promessa: esse ano eu vou ser o melhor marido do mundo. A melhor esposa do mundo. Aí você não vai ser nesse ano. Se comprometa a ser melhor do que semana passada. Diga assim: hoje eu quero ser um marido melhor do que fui ontem. E amanhã melhor do que hoje. Você percebe que é mais fácil, queridos? Um passo de cada vez. Aquela história, não dar um passo maior do que a perna, mas também não ficar parado no lugar que você está porque você não quer dar um passo. Na sua vida financeira deve ser do mesmo jeito. Qual passo você está disposto a dar hoje? Qual passo você está disposto a dar amanhã? Para avançar, para progredir. Qual passo você quer dar hoje no seu crescimento espiritual? Não, eu vou ficar no cantinho que eu estou aqui, está muito bem, mas você vai ficar parado. E os problemas vão aumentar, as pressões vão aumentar, as pressões espirituais vão aumentar. E se você ficar parado, quando elas aumentarem, você não vai ter força. Talvez até você tenha força para viver hoje. Mas amanhã não, se você ficar parado, ela vai crescer as pressões. Não, o que eu recebo aqui está muito bem, finanças, a empresa está trabalhando tudo bem, vou ficar por aqui mesmo, eu não vou crescer. Mas os problemas vão aumentar, as pressões vão aumentar, e se você se recusar a crescer hoje, lá na frente, o problema você talvez não vai conseguir suportar. Aleluia! Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, queridos. Diga: é tempo de crescer. Diga: todo dia é um dia de crescimento na minha vida. Eu quero orar pelo seu crescimento, queridos. Porque eu sei que aqui você recebeu instruções hoje. Mas existe uma unção para te fazer crescer. Que é mais importante, é tão importante quanto a instrução. Aleluia. Você está pronto para receber? Glória a Deus. Vou liberar aqui. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, ou do seu jeito, não necessariamente tem que levantar a mão, mas essa expressão de levantar a mão é uma expressão de dizer ao Senhor que está rendido. Pai, eu me rendo ao seu crescimento sobre a minha vida, a sua vontade. O Senhor pode arrancar de mim as ervas daninhas, o Senhor pode semear em mim aquilo que precisa ser semeado. Derrama sobre mim a tua unção para o crescimento, para o amadurecimento. Me ajuda a ver aquilo que eu não estou vendo. Senhor, eu sei que ainda existe uma estrada longa para eu percorrer, mas qual é o próximo passo? Qual é a próxima avenida? Aleluia. Pai, enquanto eles oram, Senhor, eu te peço que o Senhor venha alargar os seus caminhos, ampliar a sua visão, desfazer todo limitante, toda limitação, tudo aquilo que tem limitado pessoas, aprisionado áreas das suas vidas, áreas que não estão crescendo, que haja um destravar no crescimento do fluir da sua unção na vida deles, em nome de Jesus. Que haja um destravar no crescimento espiritual, em nome de Jesus. Que haja um destravar no crescimento nas áreas de relacionamento. Sabedoria ao falar, sabedoria ao calar, sabedoria ao agir. Que haja um destravar, meu Pai, em nome de Jesus, na vida financeira deles, no crescimento financeiro, que eles deem o próximo passo.
Oh, aleluia. Alarga as fronteiras deles, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Aplanha as veredas deles, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Abre vias de acesso, abre portas sobre a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai, aquilo que está além das forças deles, eu te peço em nome de Jesus o fortalecimento vindo sobre eles, que eles venham romper em fé, romper em crescimento, em avanço, em aumento, em nome de Jesus. A tua palavra fala que o Senhor nos aumente bênçãos mais e mais, e eu te peço que o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre eles e sobre seus filhos, sobre as suas casas, sobre seus empreendimentos, seus negócios, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Pai, que os negócios do reino venham crescer. Aleluia. Assim como o Senhor Jesus, quando foi encontrado pelos seus pais, aos 12 anos, ele falou: importava-me cuidar dos negócios do meu pai. Amplia a nossa sabedoria, Pai, entendimento, para cuidar dos teus negócios aqui na terra, como o Senhor faria. Não como nós gostaríamos de fazer, mas como o Senhor faria, em nome de Jesus, para que o seu reino aumente mais e mais na terra, para que mais e mais vidas busquem ao Senhor. Reconheça que só existe um único caminho, verdade e vida, a saber, Jesus Cristo. Senhor, que venhamos a funcionar bem como um corpo unido, bem ajustado, que promove o seu próprio crescimento. Eu declaro em nome de Jesus, um corpo unido, um corpo bem ajustado, um corpo próspero, uma igreja próspera, uma igreja cheia de saúde, uma igreja cheia de vida, uma igreja que anda em paz, que avança em paz, que rompe em fé, que cresce, que avança, que não se intimida, que não se estagna, mas que avança, que progride, que prospera. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Aleluia. Onde você está, diga: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. De novo, diga: glorificado seja o Senhor, que se compraz na minha prosperidade. Aleluia. Mais uma vez repita essa última frase, diga: glorificado seja o Senhor, que se compraz na minha prosperidade. Aleluia. Deus tem prazer em te ver prosperando. Aleluia. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode sentar um pouco, queridos. Não vão ficar pelo meio do caminho. Aleluia. Não vai parar. Os problemas virão, mas não vão te submergir. Você não vai submergir diante deles. Não vão te afogar. Aleluia. Eu gostaria de saber se nessa manhã tem alguém aqui que chegou aqui com algum problema de saúde, alguma dor, algo que você gostaria que orássemos. Eu quero orar por você. Todos sarados. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor seja louvado. Aleluia.
Amém. Você sentado mesmo, só coloca a mão assim. Eu quero orar especificamente por problemas financeiros, querido. Se há algum problema financeiro, eu quero orar por eles. Pai querido e amado, nesse momento eu intercedo por eles, Pai. E eu oro por dores na vida financeira. E eu declaro em nome de Jesus sobre eles, que tudo aquilo que tem trazido danos na vida financeira deles, cesse, seque, desapareça, em nome de Jesus. Toda arma forjada de Satanás, que tem vindo contra a vida financeira deles, cesse em nome de Jesus. Tudo o que tem se levantado para roubá-los em alguma área das finanças, eu declaro em nome de Jesus, seja julgado, seja desfeito. Todo demônio de miséria, bata em retirada em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Tudo aquilo que tem vindo para saquear, ou que tem saqueado, eu declaro em nome de Jesus, batendo em retirada, e que haja restituição, com juros, correções, em nome de Jesus, restituição em dobro, múltiplas restituições. Anjos do Senhor, a palavra fala que vocês são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui está um povo que serve ao Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, anjos do Senhor, vão adiante deles, vão adiante de nós, desfazendo toda a arma preparada do inimigo, toda a emboscada, em nome de Jesus, toda emboscada na vida financeira sendo desfeita, desarmadas, tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que está encoberto e que foi roubado, sendo descoberto, em nome de Jesus. Me vê uma palavra, queridos, aqui. Eu não sei se é para todos, mas tem pessoas aqui. Tem pessoas que têm sido roubadas aqui, você não sabe. Mas, queridos, ninguém age contra os eleitos do Senhor para ficar impunes. Não é que a gente vai buscar isso, não. A gente vai ter até misericórdia, queridos. Mas algumas coisas vão começar a acontecer, queridos. Porque pessoas têm se levantado para roubar de você. Seja roubar os teus recursos ou roubar a sua influência. Por meio de palavras que diminuem a sua influência, ou por meio de tirar mesmo de você. Nesses dias, pessoas vão ser julgadas nesse respeito. E coisas terríveis vão acontecer, queridos. Terríveis, que eu não gostaria que acontecesse, mas infelizmente
infelizmente, pessoas vão temer por causa de juízos que vão ser liberados, que vão cair sobre a terra nesse tempo, por causa de homens e mulheres que têm se levantado contra ungidos do Senhor. Aí você pode dizer, mas ungido é só quem prega a palavra. Não, todo cristão é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Quando alguém se levanta contra a sua vida, está se levantando contra a unção que está sobre você. Quando alguém cria um dano para você, está criando um dano para a unção que está operando sobre a sua vida. A unção, observe isso, queridos, nós vimos aqui. A unção, ela promove crescimento. E pessoas que estão indo contra o seu crescimento, infelizmente, vão ter que lidar com juízo nesse tempo. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Eu já vi coisas terríveis. Eu já vi mortes violentas de uma forma que eu nunca gostaria de ver. Pessoas que realmente foram despedaçadas. Não deseje isso, queridos. Eu estou só te dizendo, porque quando acontecer, isso vai ser um sinal para você. Não que você está desejando, eu não desejo isso. Eu não desejo isso para ninguém. Nem para alguém que está roubando de mim. Mas é sério. É sério. É sério como as vestes que você está vestindo. Você tem um dono que cuida de você. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é Senhor e Pai, mas Ele também é Rei e Juiz. Aleluia. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Juiz. O nosso Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Xarabaca sodoriam brabababa shideriam brababa shikanarahababarahas. Rosto cumbria shideriam brahababarahas. Amados, tem alguém nessa manhã que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Se você ainda não fez uma aliança com Cristo para aceitá-lo como seu único Senhor e suficiente Salvador, só levante a sua mão se você está aqui. Amém, todos já fizeram. Se por acaso você tem esse desejo e nunca fez, você pode procurar no final nosso irmão Moab e Daphne. Eles podem te dar instruções de como servir ao Senhor Jesus. Eu quero reiterar aquele convite para que você venha se envolver nos nossos grupos de discipulado. Se você entende que essa igreja é o lugar que Deus tem te plantado para o seu crescimento, para o seu amadurecimento espiritual, se envolve, procura a secretaria, tem a irmã Temely, tem o pastor Ives, que está aqui, e a sua esposa também pode ficar de fé, pastor Ives e Carol, eles me ajudam a coordenar esse projeto, tem sido uma bênção. Se você já fez o Rema, ou está fazendo primeiro ou segundo ano do Rema, também procura os pastores, né, Ives e a sua esposa, Carol, porque é muito importante que você também possa se envolver. A gente está levantando uma equipe de líderes também, uma equipe de pessoas para servir, para ser auxiliares nesse projeto. Há uma grande colheita nesses últimos dias, queridos, e nós fazemos parte dela. E o Senhor está nos levantando para essa colheita. E eu te digo, os ceifeiros dessa colheita, queridos, não vão ficar sem o seu pagamento. Aleluia. O Senhor, Ele sempre acerta as contas. Ele nunca vai ficar devedor a ninguém. Aleluia. Agora você tem algo a acrescentar? Amém. Pai, eu quero te agradecer por cada palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa manhã, Pai. Pela unção que está sobre as nossas vidas nessa manhã, Senhor. Nós sabemos que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Mas nós vamos sair daqui, Pai, molhados, com sementes no nosso coração. E com unção específica sobre as nossas vidas para o crescimento. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.
Queridos, vão em paz, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.